Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida, estamos aqui mais uma semana para o nosso Papo Medcode, que eu e o Dr. Áureo do Carmo estamos conversando sobre um tema de grande relevância na prática médica. Hoje o tema é super interessante, antiagregantes e anticoagulantes, né? Um tema super importante. Muita gente tem dúvida, muita gente quer saber sobre isso. Meus alunos sempre gostam quando eu falo um pouco sobre hemostasia primária, secundária e etc. A gente vai ter um pouquinho desse papo aqui hoje, super interessante. Eu estou aqui hoje com um grande médico, um grande cardiologista, com certeza lida muito com antiagregação e anticoagulação. E aí, Áureo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos aí. Um tema muito importante hoje, tendo em vista aí que as doenças cardiovasculares ainda continuam figurando entre as maiores causas de morbimortalidade no mundo inteiro, né? Então, antiagregantes e anticoagulantes são muito utilizados nessas doenças cardiovasculares. E sempre tem a dúvida, né? E aí eu devolvo para você aí a bola, né? Qual é a diferença de antiagregante e anticoagulante? Então, a diferença é a seguinte, a gente tem uma hemostasia primária e uma hemostasia secundária. Vou contar a historinha rápida para vocês. A historinha rápida é o seguinte, está lá tranquilo e calmo as células sanguíneas fluindo dentro de um vaso sanguíneo. Em algum ponto, esse vaso sanguíneo sofreu uma solução de continuidade, sofreu uma lesão. E ele teve a exposição do seu colágeno subendotelial e liberação de fator tecidual. Qual é a primeira resposta que acontece? Ativação e agregação plaquetária. Aquelas plaquetas se ativam, vão ser marginalizadas, vão se agregar naquele ponto de solução de continuidade, né? Ela vai ter exposição de proteínas de membrana, né? GP1B e GP2B3A, né? E as plaquetas vão acabar se agregando, ativadas, liberadas por tromboxane, etc., outras citocinas. E a agregação plaquetária ela é justamente o processo da hemostasia primária. O que é um antiagregante? É uma substância, uma molécula, um medicamento, que vai inibir a ativação e a agregação dessas plaquetas. Geralmente elas agem aonde? Ou elas agem nesses receptores de membrana, esses GPs que a gente falou, essas glicoproteínas de membrana das plaquetas, ou elas agem na ciclooxigenase, diminuindo a liberação de tromboxane e prostaglandinas, né? Os principais antiagregantes, Áureo, aspirina é um antiagregante super importante, inibidor da ciclooxigenase. Mais antigo de todos, mais estudado, né? Tem aí o clopidogrel e a ticlopidina, né? Isso. Que agem na via do ADP. Existem também anticorpos direcionados a essa IgP, né? A GP2B3A, né? Os MABs, né? Da vida utilizados na anticoagulação, abciximab, né? E etc. Que age como anticoagulante, como antiagregante, partindo do princípio desse ponto de vista, um antiagregante. E em relação à hemostasia secundária, essas plaquetas unidas na solução de continuidade, se elas continuassem somente aderidas, as forças de cisalhamento da circulação ia levar embora aquelas plaquetas. Então elas precisam de uma rede e pregos para estabelecer aquele trombo, né? E aí você tem ativação da cascata de coagulação, tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca, cujo produto final é a conversão de protrombina em trombina e fibrinogênio em fibrina. A rede de fibrina é que vai estabilizar esse trombo, né? E outro fator, o fator 13, vai pregar aí essa rede de fibrina nessas plaquetas. A via extrínseca é a via dos fatores vitamina K dependentes, 2, 7, 9 e 10. E a via intrínseca é a via dos fatores de hemofilia 8 e 9. Então, até essa questão da via extrínseca e via intrínseca é interessante em relação aos anticoagulantes. Por exemplo, aqueles que agem sobre a vitamina K, como a varfarina e o Marevan, eles vão atuar na via extrínseca. E automaticamente no seu coagulograma você vai ter que avaliar o TAP e o NR. E a heparina antiga, a heparina não fracionada, ela vai agir na antitrombina 3 e nos fatores vinculados à hemofilia vai agir sobre o
PTT. Então, quando você avaliava heparina não fracionada, você pediu PTT. Quando você avaliava varfarina, Marevan, você avalia o TAP, via extrínseca e via intrínseca. Então, essa é basicamente a diferença de antiagregação e anticoagulação. Antiagregação age na hemostasia primária, anticoagulação age na hemostasia secundária. Existem aí outros anticoagulantes, a gente vai acabar falando aí ao longo do nosso bate-papo. E aí eu queria saber do Áureo o seguinte, Áureo, na tua cabeça aí, quais situações dentro da prática médica você acaba usando um antiagregante? Você acaba usando o AS como antiagregante, usa clopidogrel, usa ticlopidina. O abciximab é uma coisa, como é que eu vou te falar? É uma coisa muito específica, né? Se você quiser, você pode falar dele também. Com certeza. Assim, hoje a gente tem como antiagregantes aí para uso oral, a gente tem a aspirina, né? Ácido acetil salicílico, que em cardiologia é usado desde 81 miligramas até 320 miligramas, né? Para casos, por exemplo, de AVCs. Tem o de 81 no Brasil? Tem o de 81, tem. É o Buferin Cardio, aspirina Prevent, começa com 81, né? O mais comum é o de 100, né? Mas existe o de 81. A gente tem também a ticlopidina, que está sendo cada vez menos utilizado. Dava neutropenia, dá neutropenia e faz também faz um efeito ruim miocárdico também. Ticlide, não é? Ticlide? Ticlide pode causar um efeito miocárdico ruim, é igual o dipiridamol, né? O dipiridamol, ele fazia aspirina isso... com dipiridamol, né? Estados Unidos usou um tempo, né? Mas o dipiridamol foi retirado dessas indicações, né, de antiagregação, por causa do efeito miocárdico que ele tem, né? Ele favorece a isquemia, né? Vamos dizer assim, para simplificar. Né? Então, o dipiridamol é usado em cintilografia, por exemplo. Cintilografia miocárdica desafiada com dipiridamol. Com dipiridamol. A gente tem ainda também hoje ticagrelor e prasugrel. São os dois mais novos antiagregantes que tem, né? E que são muito utilizados em doença coronariana. O paciente faz lá uma angioplastia, coloca stent, né? E aí ele usa, em geral, durante um tempo menor, né? Mas assim que ele coloca o stent, ele faz o uso ou do prasugrel ou da... Por que você tem que usar um antiagregante quando você coloca um stent? Porque você tem ali uma coisa que não é parede, não é endotélio. Isso. E, naturalmente, o sangue, quando entra em contato com algo que não é endotélio, ele tende a coagular. Né? Então, poderia refazer um trombo ali. É a complicação precoce mais comum, né, da angioplastia, com stent principalmente, né? Então, quando você faz angioplastia com stent, principalmente com os stents mais novos, que você tem ali uma camada de algum fármaco, né? Os stents farmacológicos, né? Em geral, são citostáticos, né? Do emitora, aí, as rapamicinas antigamente. Exatamente, né? Rapamicina acho que nem... Tem sirolimus também. Sirolimus que foi o que, né, o que surgiu foi com sirolimus, né? Então, a complicação precoce é a trombose. Então, você usa um antiagregante. Também. Clopidogrel, aspirina, clopidogrel, ticagrelor e prasugrel. São os mais utilizados hoje. Ticlopidina, que hoje não é mais... Ticlopidina, que também, mas é menos utilizada, né? Mais para o paciente alérgico, por exemplo. Então, assim, são os antiagregantes mais comuns, né? Doença coronariana é a grande indicação dos antiagregantes. Primária também? Prevenção primária? Prevenção primária também, né? Quer dizer, o paciente nunca infartou, ele não teve um evento... Né? Mas ele tem angina, por exemplo, um paciente de alto risco para infarto. Então, a gente usa sim. Claro que o stent é a indicação precisa de dupla antiagregação, por exemplo. Né? E quando você faz um stent... Pelo menos 12 meses aí. Pelo menos 12 meses e, assim, a tendência atual é de você antiagregar para o resto da vida. Salvo complicações, aspirina, com certeza, né? Aspirina e clopidogrel... Clopidogrel poderia sair com 12 meses, mas existe uma tendência de você manter isso mais tempo. Os estudos mostram que, os mais atuais, mostram que você manter a antiagregação, você mantém o grau de proteção. Quer falar um pouco sobre essa coisa da prevenção primária? Quer dizer, isso aí mudou muito com o tempo, né? Porque antigamente você usava aspirina para quase todo mundo. O cara tinha diabetes, já tomava aspirina. Eu participei desse tempo. O fato do paciente ser... É o estudo finlandês. O fato do paciente ser diabético significa que ele tem o mesmo risco de infarto do que um paciente que já infartou. Isso não é verdade, porque tem diabéticos e diabéticos em diferentes situações, né? Como tem infartos e infartos. Mas
foi limitando um pouco, né, Foi. o ímpeto dos médicos em fazer aspirina como prevenção de infarto. Foi porque também, na verdade, a população também envelhece, né? A aspirina não é uma droga inócua, não existe droga inócua, né? Isso foi o principal ponto, né? Foram feitos Exatamente. estudos com milhões de pessoas e você viu que tinha lá um risco de 0,5% ou 1%, alguma coisa ou até mais, poderia chegar a 5% de hemorragia digestiva alta. Isso. E numa casa de milhões, isso aí é um problema. É um problemaço, né? E para o NNT era mínimo. Mínimo. Então não vale a pena. Tem algumas situações que sim, o paciente tem 3 fatores de risco lá, né? Então, ele é diabético, ele é hipertenso e é dislipidêmico. Ele tem lá um risco de, em 10 anos, de alto. Sei lá, de 15% de infarto. Aí vale a pena você prevenir. Para esse paciente, você vai fazer uma estatina, né? Você vai fazer um antiagregante, que em geral é aspirina mesmo, né? Ácido acetil salicílico que se faz. Mas a coisa mudou. Realmente, teve uma época em que o sujeito era diabético. Diziam que tinha que botar aspirina na água. Que era assim, você tem que botar aspirina, enalapril, metformina na água. Aspirina, ramipril, metformina e simvastatina. Simvastatina, né? Pronto. Aí ninguém mais morre de infarto. Maravilha, né? Não são remédios que não causam problema nenhum. Mentira, né? Causa verdade. Muito problema. É claro que quando você indica a estatina para um paciente, você não está indicando uma estatina para um paciente saudável. Você está indicando um paciente que ou já é dislipidêmico, né, ou tem um alto risco de doença coronariana, doença vascular, não só coronariana, né? Então, tem a sua indicação, mas tem que ter muito critério, né? Claro. Porque não existe essa coisa de droga profilática inócua. Não tem. A aspirina não é inócua. E no AVE? Um acidente vascular encefálico? No acidente vascular encefálico, dependendo da situação, você tem indicação de alguns antiagregantes, né? Em alguns casos até de anticoagulante, dependendo da causa do AVE, né? Você pode ter causas tromboembólicas, por exemplo, em arritmias cardíacas, né? Fibrilação atrial crônica. E aí você indica o uso de anticoagulante em algumas situações, né? Então, a AVE tem. No caso do antiagregante, né? A aspirina você pode usar ali. Pode usar no paciente com doença cerebrovascular. Que entra na prevenção primária, né? Prevenção primária ou secundária, né? O paciente já tem a placa ali, já fez um ataque isquêmico transitório, por exemplo, né? Então, e você vai fazer para ele aspirina e clopidogrel, por exemplo. Exatamente. Outra coisa que me lembra e que quase ninguém lembra, quer ver, como é que vou derrubar vocês da cadeira? Síndrome de hiperviscosidade. Alguns pacientes com polistemia grave, né? Por exemplo, o paciente com polistemia vera, alguma coisa assim, uma doença mieloproliferativa da vida dessas. Múltiplo também, muito já comum. que, né, positivas, e que tem lá um hematócrito muito alto, às vezes 60 de hematócrito, né, uma hemoglobina quase 20, né, às vezes você fazia aspirina para diminuir a viscosidade, né, da própria. E a chance de complicação, né? É uma outra situação que eu me lembro em relação a antiagregante. Mas confesso que a gente sempre lembra de doença cerebrovascular, né? Doença vascular de uma maneira geral, né? Você às vezes tem doença vascular oclusiva periférica, em que você também indica. Você indica ali a antiagregação, às vezes até a anticoagulação, né? Então, no geral, é doença vascular, doença arterial, né? Exatamente. Bom, em relação aos anticoagulantes, a gente tem diversas indicações, né? Talvez a primeira indicação seria trombose. O paciente tem um trombo, você faz anticoagulação com o intuito de fazer com que esse trombo não aumente de tamanho, porque, na verdade, o anticoagulante ele não dissolve o trombo ele já está lá. Quem dissolve o trombo é o sistema fibrinolítico do próprio indivíduo. Né? Aí você não atrapalha o sistema fibrinolítico, você né, não deixa aquele trombo proliferar. Por exemplo, o paciente tem um TVP, o paciente está com TEP diagnosticado, né? Um trombo de veia porta, trombo de veia cava, um Budd-Chiari da vida, né? Veia hepática, perdão. Budd-Chiari da vida. Aliás, 5% dos Budd-Chiaris são de veia cava, né? 95% hepática. Poderia ser veia cava, sim. Quando tem um trombo, você usa o anticoagulante,
né? Agora, existem situações em que você usa o anticoagulante com o intuito de prevenir problemas. É a formação do trombo, na verdade. Né? Exemplo, na cardiologia eu penso em 2 aqui, pelo menos. Fibrilação atrial é o mais comum, né? E válvula. E válvula. Protética. Válvula protética, principalmente as próteses mecânicas, né? Metálicas, é. Então, assim, a fibrilação atrial é disparado mais comum. A gente tem aí hoje... quase chegando aí a 10% de uma população de octogenários, por exemplo, evoluindo com fibrilação atrial. Né? É uma doença degenerativa na maioria das vezes. Né? E o paciente não precisa ter insuficiência cardíaca para ter fibrilação atrial. Com certeza. Né? Então, é uma doença muito, muito comum. Né? E que muitas das vezes a anticoagulação é negligenciada. Né? E hoje você facilmente tem isso. Abre lá o Medcode, lá você vai ver lá, né, vários scores para você escolher tanto de risco de sangramento quanto risco de não anticoagulação, né? Risco de AVC, por exemplo. Né? Então, é o CHA-DSVASc, é o RASBLED, tudo isso tem lá no nosso aplicativo. Beleza. Né? Então, a gente tem que avaliar a indicação de anticoagulação e pouquíssimos casos tem contraindicação da anticoagulação. Existe, né? Então, existe anticoagulação preventiva, que nesse caso aí da fibrilação atrial e válvula protética, e a terapêutica quando você tem um trombo estabelecido. Isso. Lógico que existem outras prevenções. Existem prevenções para TVP, prevenção para TEP, profilaxia, que um dia a gente vai sentar aqui e vai ter um bate-papo só sobre TVP e prevenção de TVP e TEP, etc. Isso. Né? Que também é uma outra causa. Aí eu queria perguntar, Áureo, vamos enumerar aí um pouco aí os anticoagulantes que existem e depois eu tenho uma história interessante para te contar. Vamos. Então, assim, a anticoagulação, ela começa lá com a heparina, né? A heparina foi o primeiro anticoagulante inventado e existe até hoje heparina não fracionada, né? O Liquemine, né? O nome comercial. E até hoje é muito utilizada, né? É utilizada... Tinha lá em bomba, mas controlava PTT a cada 6 horas. Isso existe até hoje, nos hospitais top, né? Quando você tem um paciente, por exemplo, com TEP maciço e alteração hemodinâmica, é a melhor heparina que você pode fazer, né? Além de... Né? Às vezes você tem indicação de trombólise, né, e tal, ou às vezes tromboembolectomia cirúrgica, né? Vai fazer lá a continha, 80 unidades por quilo. Exatamente. Vai fazer o PTT de 6 horas, corrigir a infusão. Tem lá no nosso Medcode Teve uma também. vez que, isso faz tempo, tá? Faz uns 4 anos. Eu estava trabalhando no hospital e aí... Tava pedindo PTT de 6 em 6 horas, mandaram me chamar. O que tá vendo? Só você faz isso aqui. Você tá querendo acabar com os recursos do hospital? Eu falei, pô, vocês não têm Clexane. Não tinha Clexane. Querem que eu faça mais? Eu tinha que anticoagular um paciente, tava usando heparina não fracionada e os caras estavam reclamando que eu tava pedindo PTT de 6 em 6 horas. Então, o Clexane, assim... a perda do hábito, né? O Clexane é uma das drogas que eu mais agradeci na vida de existir, né? Com certeza. Ele foi inventado na época, eu era residente de cardiologia, lá no Laranjeiras. Na faculdade. Então, assim, quando a gente tinha o rodízio, né? O rodízio não, né? Tinha a visita, né? Do final de semana, do residente. O Clexane não precisa de PTT, tá, gente? Exatamente. Então, quando tinha visita e você estava escalado para fazer a visita no setor de orovalvar, que é assim, um andar só de paciente orovalvar. Aí você imagina, todo mundo acabou de colocar prótese, né? 32 doentes. E aí, pô, você tinha que fazer PTT de 20 doentes. Né? E quando você acabava o 20º, já estava já na hora de fazer. Cardiologia deve ser um negócio muito saboroso. Então, assim, a visita que era para ser de 8 ao meio-dia, ficava de 8 às 4. Teu chefe deve falar assim: hoje tem ambulatório só de controle de FA. Exatamente. Só para ficar checando o coagulograma. Você ganha um filho, né? Um filho. Toda semana o cara tá lá. Então era assim, varfarina era assim, né? Assim até hoje, né? Porque a varfarina ainda tá indicada ainda nas próteses valvares, por exemplo, é a varfarina que se usa. Agora, momento bizarro do nosso Papo Medcode. Se o paciente tiver uma complicação da heparina, qual é o antídoto da heparina? Para reverter a heparina, é protamina. Sulfato de protamina. Sulfato de protamina. Você sabe de onde é retirado o sulfato de protamina? Você já contou, você gosta de contar essa história. Pode contar, pode contar. Vocês sabem? É do esperma da truta arco-íris. Você adora essa história, né? Agora, vocês podem procurar, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Que o sulfato de protamina, ele vem do esperma da truta arco-íris. Agora, eu não sabia que a truta arco-íris tinha esperma
né? Porque é a fêmea, né? Truta. Mas tem o truta, truto, né? É o truto arco-íris. Truta né? macho. E como que eles descobriram isso, eu acho uma coisa realmente. sensacional. Então, esse é um dos mistérios da medicina, depois vocês mandam pra gente. Interessante. E a gente tem hoje, graças a Deus também, né? E é um grande ganho, os novos anticoagulantes orais, né? Antigamente a gente só tinha como anticoagulante oral a varfarina, não existia outra. Então, você sabe como é que foi descoberta a varfarina? Não. Não. Então, o que aconteceu? Pessoas notaram que suas vacas estavam tendo hemorragias. A vaca estava sangrando pela boca, estava tendo hemorragia interna e estavam morrendo as vacas. Os caras foram fazer necrópsia das vacas e hemorragia disseminada. Falaram, pô, o que está havendo com essas vacas? E aí eles foram avaliar a alimentação e viram que no terreno das vacas tinha uma espécie de trufa mofada, né? Uma espéciezinha lá de trevo, perdão, folha de trevo mofada. E quando eles foram estudar esse trevo, ele tinha uma substância chamada dicumarol. E daí que vem o nome Coumadin. Eles conseguiram isolar do dicumarol a cumarina, né? Que é a varfarina, originou a varfarina. Inicialmente, eles não usaram como anticoagulante, eles utilizaram como veneno para matar rato. Utilizaram como raticida. Disso eu lembro, né? E aí depois passou a ser usado como anticoagulante. Veja, gente, todos os medicamentos, eles têm histórias, tá? Eles simplesmente não existem, né? Principalmente os mais antigos, tem geralmente histórias bizarras como essa. Os não sintéticos, né? Os não sintéticos têm sempre uma história, né? De planta ou de animal também, né? Então, e aí a gente hoje tem os novos anticoagulantes orais, né? E que vieram também para ajudar muito, né? Porque não precisa fazer INR, né? Não precisa fazer PTT, no caso de anticoagulantes não orais, né, parenterais, mas também mais novos. E agora eles têm antídotos. Enoxaparina, todos eles agora têm Porque antídoto. o Marevan, ele é antagonista da vitamina K. Então ele age na via extrínseca, os fatores de vitamina K dependentes, 2, 7, 9 e 10. O antídoto do Marevan é vitamina K. Tanto que quando você controla o INR, você tem um alvo de INR, 2 a 3, 3 a 4, 3 a 4, dependendo, né? Se for um SAF catastrófico, às vezes tem que usar quase 4. De 4. Tromboses arteriais e etc, né? A fibrilação atrial 2 e 3 tá justo. 2 tá ótimo. 2 tá entre Mas às vezes você vê o INR disparar. E aí tem a tabelinha que você pode olhar lá no seu Medcode para você fazer o ajuste do Marevan, né? Muito importante a dieta, né? Para esses pacientes, a dieta. Tem que ser uma dieta que não tem uma alteração tão brusca do consumo da vitamina K. Então não é proibir o sujeito de comer espinafre. Desde que ele mantenha a mesma rotina. Desde que ele mantenha uma mesma rotina ali de comer esses vegetais verdes escuros. E esses outros anticoagulantes? E os novos anticoagulantes. Aí a gente tem os parenterais, né? Que é o Clexane, é o mais conhecido, né? A noxaparina. Não é nem tão novo, né? A gente tem dalteparina também. Dalteparina é o derivado da irudina, não? Irudina. Vem da saliva da sanguessuga. Olha como é que é a coisa. Né? Também, de outro animal, né? Tem também o Fondaparinux, né? O Fondaparinux também. Hoje ele é mais usado que a dalteparina até, mas o mais utilizado é a noxaparina mesmo, né? E os anticoagulantes orais é que a gente tem uma série deles aí, né? A gente tem o primeiro que surgiu, que foi o Pradaxa. Né? A dalteparina, inclusive, ela é uma boa indicação para trombocitopenia induzida por heparina. Por heparina, sim. Que aí você tem ela como opção, né? Mas a gente, na prática, a gente vê que é difícil de usar e vai fazer trombocitopenia também. Menos comumente, mas também faz, né? E aí os novos anticoagulantes orais, então, que eu estava falando, a gente tem Pradaxa, a gente tem hoje a Rivaroxabana. Da Bigatrana. Rivaroxaban, a Apixaban, Edoxaban. E o Betrixaban. Betrixaban. São os novos anticoagulantes orais. Que até há pouco tempo atrás não tinham antídotos. Mas que agora já tem, né? Começou com o antídoto do Pradaxa. E Darucizumab, que é o antídoto do Dabigatran, e eu recebi um e-mail dizendo que o Ondexia, alfa-andexa, como é que é?
Alfa-Andexanet. É novo. Então, é novo. Tenho contato, tive que colar aqui. Alfa-Andexanet, Ondexia. Recebi um e-mail, tem um mês. Ondexia o laboratório está começando a fazer campanha agora. Um e-mail para mim, tem um mês que ele mandou. Então tá fazendo, começando a divulgar e começando a implementar, né, nos hospitais e tal. Que esse era um dos principais questionamentos, né? Você tem novos anticoagulantes, mas não tem antídoto. E aí? Se o cara começa a ter aí hemorragia... Na verdade, assim, os novos anticoagulantes são mais seguros, né? O índice de hemorragia é muito menor, né? Mas o efeito anticoagulante em algumas situações talvez não seja o ideal. Com certeza. Por exemplo, a própria fibrilação atrial você pode usar. Pode. Mas durante muito tempo, né, os protocolos foram cuidadosos, não permitiam o Marevan. Algumas tromboses ainda há muita reticência de uso deles, né? Determinadas tromboses. São drogas relativamente novas, né? A rivaroxabana, por exemplo, os primeiros, né? O dabigatrana, a rivaroxabana perderam a patente agora, não tem muito tempo. Deve ter mais ou menos uns 2 anos que perderam a patente. E aí você tem aí genéricos até deles sendo vendidos aí por um preço que é muito mais baixo do que o de referência, né? Referência hoje custa em torno de 200, 250 reais. Você tem genérico aí de marcas boas custando 70, 50, né? Então, hoje está muito mais fácil de fazer esses anticoagulantes. Agora, claro, tem as suas indicações e suas contraindicações relativas também, né? Então, não são drogas também absolutamente seguras. Não. Né? Mas ela trouxe uma comodidade, porque, gente, para você colocar o ENR no alvo para o Marevan, um desafio. Levava pelo menos, no mínimo, uma semana, 5 dias, uma semana. E é um desafio. E às vezes o paciente estava internado até o INR entrar na meta para você dar alta para ele. E ele ficar voltando toda semana para mostrar o INR para você, em diversas situações. TVP, por exemplo. TVP e TEP, eu acho que foi o maior ganho dos anticoagulantes orais, né? Fibrilação atrial também, mas eu acho que TVP e TEP é que foram os principais. É incrível, né? Como é que vai passando e você vai vendo a medicina mudar, né? Eu já estou caminhando aí dentro da medicina, eu vi várias etapas, e essa dos anticoagulantes para mim, foi uma das mais revolucionárias, assim, que mudou a prática, né? Não, para mim também, com certeza. Desde do Clexane, né? E agora, mais recentemente, aí, os anticoagulantes orais. Com certeza. E aí, Áureo, mais alguma coisa para falar? Basicamente isso, cara. Assim, eu acho que é um tema muito grande, né? A gente futuramente vai falar voltar na profilaxia de TEP, profilaxia de TVP, tratamento do TEP, tratamento do TVP. O uso, por exemplo, a suspensão do uso em pacientes, por exemplo, que vão ser submetidos a uma cirurgia. Por exemplo. Isso aí tem muita coisa pra gente falar, né? Isso aí a gente vai acabar falando de pré-operatório. A gente já fez papo médico de pós-operatório, mas a gente vai fazer um de pré-operatório. Exatamente, muito importante. E talvez a gente faça um de intra-operatório, de repente a gente opera alguma chama um cirurgião para falar. Chama a gente não tem essa rixa toda também. Não tem esse problema. A gente contou uma piada, né, lá no pós-operatório, e os cirurgiões não ficaram tristes com a gente. Não, a gente falou que a gente esconde a nota de 200 no Harrison. Eles perguntaram o que é Harrison. Exatamente. Muitos não sabem nem o que é, né? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso Papo Medcode dessa semana. Aguarde o da semana que vem. Um abraço e até lá.